Tudo que você fizer em teu estudo, todo o processo, toda técnica, toda habilidade que você for aplicar, deve estar cumprindo cada um desses pilares aqui. E as questões não são diferentes. Então, por exemplo, eu posso fazer uma questão para executar o pilar 1. Não posso? Me dê exemplos aí. Alguém sabe algum exemplo de como que eu utilizaria uma questão para executar o primeiro pilar? Para quem não sabe ainda, tá? Os pilares são isso aqui, ó. I, identificar o que precisa ser aprendido. C, conhecer a arquitetura geral desse conteúdo. A, aprender o assunto de fato, né? Gerar a codificação. E P, priorizar e reter esse conteúdo. Tá bom? Então, esses são os 4 pilares funcionais que você deve estar cumprindo aí na tua prática estudantil. Certo? Então, tudo que você fizer durante o estudo deve ser para cumprir algum desses pilares aqui. Então, como é que você poderia usar as questões para identificar um assunto? Alguém sabe? Tem ideia? Ver o que pode ser cobrado, né? Ver se a gente encontra um padrão do que é Um, cobrado. um padrão E, do que é cobrado, né? Que tipo de conhecimento costuma cair? Em que nível de processamento mental deve cair? Na prática, o que isso significa? E inteligências mínimas requeridas, perfeito. Na prática, o que isso significa? Que eu posso fazer uma lista de questões antes mesmo de começar a estudar o assunto. Por que não? Né? Então as pessoas sempre perguntam: posso fazer questão antes ou depois da teoria? Posso fazer. Não sei, cara, não importa. Contanto que esteja cumprindo qualquer uma dessas finalidades aqui, desses pilares, está de boa. Tá? Está bom. Posso utilizar questões em cada um desses pilares. Então eu posso fazer uma lista antes mesmo de estudar o assunto, para identificar o que vai ser cobrado. Tá bom? Agora é o seguinte: com mais bem você trabalhar esse pilar 1 de identificar, mais fluido tu vai ter um estudo. Porque você identificou exatamente os padrões, como o Pedro falou, você identificou realmente que conceitos são mais importantes, costumam cair mais. Você pode até fazer uma lista de frequências, você pode até fazer um mapa mental inicial, pegando todos os conceitos e você mesmo tentando entender como é que eles se correlacionam. Você vai errar tudo, claro, porque você não entende o assunto. Mas aí você já vai estar chegando mais ou menos aonde? No segundo pilar. Eu posso fazer questões no segundo pilar também. Eu posso pegar uma questão, por exemplo, a questão mais complexa do. Eu pego a questão mais fácil da lista, sei lá, uma lista que eu fiz antes mesmo de estudar o assunto. Pego a questão mais fácil da lista e pego a mais difícil. E o intermediário. Pega essas 3. Agora eu vou analisar, olha só, eu vou analisar a finitude desse conhecimento. Eu vou pensar mais ou menos assim, tá, esses parecem os conceitos iniciais. Esse daqui, os conceitos que são um pouquinho mais sofisticados. Isso daqui parece ser a aplicação supra-suma do conhecimento. Então, por exemplo, sei lá, vou falar aqui de termodinâmica. Lá em termodinâmica, o que seria isso? Sei lá, tá bom. Então, primeiro que eu tenho o conceito de gás ideal, eu tenho o conceito de mol, volume e tudo mais. Eu estou falando de gases, né? Estou falando de termodinâmica de gases. Aí, beleza. Depois eu tenho energia interna, lei de Joule, eu tenho aqui equação geral dos gases ideais, lei de Clapeyron, não é? Lei de Clapeyron. Ah, tá. Agora eu tenho aqui vários tipos de transformações que os gases sofrem, isotérmicas, isobáricas, não sei, e eu não faço a menor ideia do que significa isso. E agora eu tenho esse grande gráfico complexo que eu não estou entendendo nada, esse ciclo de Carnot, que diabos é isso? Né? Então, veja, nesse segundo pilar, eu conheci a arquitetura geral desse conteúdo, mais ou menos. Tá, então o conteúdo é mais ou menos isso daqui. É mais ou menos assim que eu vou estudar ele. Né? E é mais ou menos nesse livro, ou nesse outro livro, ou nessa videoaula, ou nessa plataforma que eu vou extrair o melhor conhecimento possível. Pronto, agora tu já tem o quê? Uma base para tu construir tua parada, teu conhecimento. Tu já sabe mais ou menos o que tu vai estudar, pô. Tu não vai ficar perdido. Tu não vai chegar lá tu não vai pegar, assim, iniciar, entender tudo sobre mol, entender tudo sobre a base da termodinâmica, para lá na frente você entender como é que é a aplicação daquilo tudo. Tu já começa o teu estudo sabendo onde tu vai iniciar e onde tu vai terminar. Qual é, que é a tua finalidade? Né? Enquanto você estuda, para que tu está aprendendo aquilo? Certo? Ou seja, utilizei as questões aqui para conhecer a finitude, a extensão desse conhecimento, a extensão desse assunto, a finalidade dele, a aplicação prática dele. Certo? Isso é fundamental, pô. Isso é fundamental. Se fizer isso, vai aprender em alta performance, 100% das vezes. Ah, Rodrigo, mas se eu fizer a lista de questões assim, eu vou errar tudo. Tá, e daí? E daí? A maioria das questões que eu fiz na minha vida eu errei. É a vida, pô. Tu quer errar agora, durante a preparação, tu quer errar lá na prova do Enem. Não é isso? Não é isso?
É por isso que quando você executa essa aplicação dos pilares no uso de questões, você tem aquele efeito que a gente chama de efeito da hipercorreção, que é quando o teu erro gera um espaço muito claro para o teu aprendizado. A teoria sobre isso é muito mais complexa, não vou me aprofundar aqui porque não faz o menor sentido, tá? E aí, Rodrigo, como é que eu usaria as questões para aprender? Para aprender. Aqui, velho, aqui é onde parece que as questões brilham, né? Parece que aqui como é que eu diria? Elas têm o efeito mais claro delas, na minha concepção. Aqui e aqui também. Ela tem um efeito mais claro. Primeiro porque toda questão força o saque das memórias. E a gente estudou lá no módulo 0.2, em decaimento da memória e MTA, tá bom? Que o saque das memórias é um grande aumentador, né, digamos assim, melhorador da prioridade sináptica, ou seja, da força das conexões entre os neurônios, ou seja, da força do conhecimento, da duração do conhecimento. A aula fica gravada na plataforma? Fica gravada, com certeza, Ana. Tem mais alguma pergunta que eu não vi aí? Deixa eu ver, modo transparência. Aqui, pronto. Tab também, ô Felipe. Tab também. Perfeito, bem lembrado. Ainda bem que você lembrou, não estava lembrando. Aqui no conhecimento, nesse pilar você pode fazer tab. Aqui nesse pilar você pode fazer tab também. Nesse aqui, não sei se faz sentido. Aí fica a mercê de vocês, tá bom? Técnica de análise em bloco, tab. É fazer um bloco de questões e avaliar exatamente ali o que está rolando, né? Como é que está teu nível nela. Então poderíamos dizer que está cumprindo esse pilar aqui também. Mas muito bom. Faça um tab. Eu estava no terceiro pilar falando do papel das questões no aprendizado em si. Bom, aula não, mas tem um caderno de ativação completo. Ô Eduardo, deixa eu falar para você aqui rapidão, porque tu faz medicina, né? Tu tá na medicina. E melhor do que as questões, tu não acha muita questão. Vocês vão se impressionar quando chegar na faculdade de medicina, não tem muita... Eita, não queria desenhar dessa forma. Vocês vão achar... Você querer, pô. Beleza, falta aqui. Na faculdade de medicina, pô, vocês não vão achar questão pra fazer. Vão ficar impressionados, não tem questão. Né? Tem, assim, um outro livro que é cheio de questão. Isso é bom. Mas tem uma coisa muito melhor que questão. Com um nível, assim, muito superior. Que eu queria falar pra vocês mais à frente. Que são os estudos de caso. Você pega um caso real e concreto, ou um caso teórico e complexo, e destrincha ele. Pra mim, né, a coisa mais divertida de se fazer na faculdade de medicina é caso clínico. É muito da hora, pô. É um trabalho, assim, de CSI, mano. E gera muito aprendizado, pô. Aprendizado absurdo. Eu não diria que gera tanto aprendizado. Eu diria que gera muito isso aqui, ó. Muito essa parte aqui. Calma aí, tá? O que a bilirrubina tá fazendo aqui, bicho? O que essa bilirrubina alta tem a ver com a exposição solar dessa pessoa? Sei lá, né? Então, por que esse olho tá amarelo dela? A bilirrubina tá alta, o olho tá amarelo? Deve ser um caso de icterícia. Exatamente. O grau de multidimensionalidade é altíssimo. A pessoa, sei lá, relata cansaço, a pessoa relata fadiga, a pessoa relata ser sedentária e fazer um baixo consumo de, sei lá, carne vermelha. Aí eu olho lá no sangue dela, a hemoglobina tá boa, só que o ferro tá baixo. Eu falo, não, calma aí, essa é anemia. Mas eu procuro, tem uma célula falciforme. Eu falo, calma aí, que porra é essa? O que tá rolando nesse caso? Uma anemia dupla, né? Tá com traço falciforme e anemia normal mesmo, ferroprívica. Então, isso é muito da hora. É muito da hora. Estudo de caso. E você pode aplicar isso no estudo de física, química, biologia e tudo. Por exemplo, eu peguei meus alunos esses dias aí, deu até um esculacho neles, porque eu fiz uma pergunta simples. Eu fiz isso aqui, ó. Falei, tá bom, tá lá na academia. Tem um leg press, 45 graus. O coeficiente de atrito, μ, é 0, tá bom? A gravidade, G, é igual a 10. O peso, a massa é igual a 100 quilos. Dei esculacho, porque não souberam resolver isso aqui. Né? Eu quero saber como é que se descobre
qual a força deve ser feita, a força mínima deve ser feita para levantar esse peso. Tá bom? Então, isso aqui, por mais que, sei lá, eu nunca tenha visto cair isso na prova, mas pode cair. Questão tranquilíssima de se resolver, pode cair. Tá? Pode cair. Alguém saberia resolver isso aqui? Um caso prático da vida real, que está dia a dia no nosso cotidiano, e a gente não sabe pensar isso daqui. Não é física avançada, tá bom? É apenas uma brincadeira de triângulo-retângulo aqui. Um pouquinho de física e mais triângulo-retângulo. Triangulação e soma de vetores. Que é a coisa mais simples do mundo. Tá? Vocês sabem exatamente o que fazer aqui? Acho que não, né? Mas fica de exercício para vocês. Estudar o caso real da vida de vocês. Então, por exemplo, por que pra eu empurrar essa mesa aqui, eu não consigo direito? Eu não consigo muito. Agora, uma vez que ela começou a andar, fica mais fácil. Por quê? Entende? Por quê? Pô, a realidade já apresenta muito material de estudo pra gente. A própria realidade. Por que, por exemplo, se eu botar um peso aqui, sei lá, vou fazer elevação lateral. Tá, pá, 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 pá. Por que se eu botar o peso aqui, no meu cotovelo, para fazer elevação lateral, é muito mais fácil do que se eu botar aqui na minha mão? Por quê? Né? Pode Do falar. torque, né? A Torque, distância. exatamente. Torque, a distância do ponto do peso até o fulcro em que está ocorrendo a rotação. Não é isso? É coisa de alavanca, coisa simples, pô. Dá até para você calcular tranquilamente, né? Aí você tem que considerar também onde é que se insere o músculo, qual é o torque que ele está exercendo, tudo mais, para você saber por que essas coisas funcionam assim. Isso é um estudo de caso. Isso eleva em alto grau o teu nível de processamento mental lá da taxonomia de Bloom. Você está avaliando as ideias, né? Todas em conjunto. Então, não estou estudando vetores, não estou estudando só leis de Newton, não estou estudando só triângulo retângulo, estou estudando tudo para estudar a realidade. Certo? Isso é muito interessante fazer isso. Isso é E princípio. Pode falar, Eduardo. só uma pergunta, porque não é, diretamente relacionado às questões, né? Igual você falou, não tem muita questão para fazer na faculdade, a não ser que a gente pesquise questão de prova de residência. Aí a gente acha, né? Dividido por assunto e tal. Mas em relação a determinar os objetivos de estudo, que inclusive entra aqueles checkpoints, né? A gente sabe que tem muito objetivo na faculdade, objetivo geral, objetivo específico, enfim, a gente pode usar esses como base, esses mesmos objetivos para a gente determinar o que a gente vai aprender, ou é melhor a gente criar os próprios objetivos com base nos tópicos? Vamos lá. O objetivo que o livro te apresenta, que o professor te apresenta, ele é feito com base no repertório geral. Ele não leva em conta o teu próprio repertório cognitivo, tá bom? Porque, vamos lá, o teu repertório cognitivo vai te dar todos os pontos de ancoragem para novo aprendizado. Então, você consegue pensar. Eu, por exemplo, consigo pensar hoje, aqui, se eu tirar 5 minutinhos para refletir, qual que deveria ser o assunto que eu ia estudar agora em anatomia, por exemplo. Eu sei exatamente quais são meus pontos de fraqueza. Por exemplo, eu não sei muito bem como é que funciona o pé. O pé, no meu pé, não sei. Se eu parar pra pensar aqui, eu não tenho muita noção de como é que o pé funciona. Nem a mão. A mão já sei um pouco mais dos músculos e tudo mais. Agora o pé, que é uma maquinaria complexa e muito linda, eu não consigo pensar direito. Por exemplo, eu não sei que músculos estabilizam a pelvis. Lá, tipo, abaixo do glúteo mínimo. Eu tenho os pontos de ancoragem na minha cabeça. Eu não sei, por exemplo, como é que o sistema pulmonar funciona perfeitamente, né? Eu não sei ali tudo que ocorre. Como é que a hematose funciona, eu não sei. Eu não sei como é que... Tem vários assuntos que eu literalmente não sei. E se você me der um assunto agora, eu consigo criar meus próprios objetivos de aprendizado. Só refletindo sobre o que eu sei. Ou então, no máximo, fazer uma sobreleitura, fazer uma pesquisa de leve. E aí, por eu ter noção do meu nível de conhecimento, eu acho que é mais viável você mesmo produzir seus objetivos de aprendizado. Tá? E quanto mais específicos eles forem, melhor. Por exemplo, descobrir quais são os 5 músculos que se anexam ao tendão dos músculos flexores do punho. Perfeito. Pode falar, Heitor. Seguindo essa lógica aí, Rodrigo, então a lista de questões, bateria de questões, seria algo válido para os itens de identificar e conhecer,
por Uhum. exemplo, de uma matéria que eu vi há muito tempo atrás? Sim. Sim. Essa matéria que Calma eu aí. vi, Pode falar. por exemplo, essa matéria que eu vi muito tempo atrás, estou indo bem nas questões, então, em teoria, não precisaria ver a aula, mas as que eu errei, eu iria criar esses pontos de interesse para mim e buscar Sim. conhecimento. É uma ótima, é uma ótima. Nesse caso, se você já estudou o assunto, se você já completou um ciclo sobre ele, né, no caso você não conhecia os ciclos antes, mas você já aprendeu o assunto, quando você estiver fazendo essa lista, você vai estar aqui, ó, na parte da priorização e retenção. Porque, na verdade, você já tem arquitetura de aprendizado sobre o assunto e agora você vai estar reestruturando elas. Porque algum pedaço caiu. O pilar mais próprio, dizendo-se assim, né, seria o quarto, estaria no quarto. Mas pode ser também que você tenha que reidentificar e reconhecer tudo, né? Só se você estivesse estudando ineficientemente anteriormente. Cara, é muito ruim quando a gente usa dois advérbios seguidos, né? Tipo, anteriormente e ineficientemente. Fica cacofônico, é feio, tem as coisas da língua portuguesa, assim, uns vícios de linguagem que eu não gosto. Tá, voltando aqui, o Eduardo, por exemplo, o que seria um objetivo de aprendizado ultra foda pra você aprender? Eu pensei aqui agora. Entender como a Bahia. Entender mecanisticamente. Bota lá no papel mesmo. Entender mecanisticamente como a bainha de mielina afeta a velocidade de transmissão dos neurônios, dos impulsos elétricos. Porque aqui a gente tem aquele modelinho que ele salta, né? Mas aquele não existe na vida real. Tem a ver com a DDP, que se acumula por conta das cargas elétricas, que por conta da força elétrica. Não é da força elétrica, é da. Eu não sei explicar direito, mas assim, eu tenho uma noção de que aquilo ali é uma explicação simplória. E é um objetivo muito louco, né? Muito específico. Pô, tu cria um nível de domínio absurdo, certo? Entender como o locus cerúleo afeta pacientes de Alzheimer, sei lá. Mas em até que momento, por exemplo, a gente fica muito aprofundado em uma questão, mas daí acaba que a gente gasta tempo demais para ter que cobrir todas as áreas que precisa. Porque quando está no ciclo clínico, já tem que saber tudo diagnóstico, estratificação de risco, né, scores, daí tratamento. Então, tipo, às vezes a gente fica muito focado na fisiopatologia, estuda demais ali, depois perde o gás e daí não Né, aguenta nem mais estudar o resto. tunela, né? Tunela o conhecimento. Fica uma coisa. Eu entendi o que você quer dizer, né? A gente quer. Eu sempre faço a analogia do mergulho. Enquanto a gente estuda, a gente tem que sempre estar fazendo assim, ó. Mergulhando e voltando. Mergulhando e voltando. Mergulhando e voltando. É como se fosse uma agulha de costura que está costurando. Então eu tenho aqui a visão geral do assunto, a expansão geral, e aqui eu tenho a minha agulha com a minha linha que entra do conteúdo profundo e volta e anexa a linha geral de pensamento. Eu venho, entro no conteúdo profundo, aprendo ele, mas eu volto e anexo a linha geral de pensamento. Cara, para a matéria do ensino médio, você não vai ter esse tanto de problema aqui, não. Geralmente, os livros já trazem bonitinho o que precisa ser aprendido, o que precisa ser ignorado, tudo mais. Agora, no ensino superior, de fato, se você quiser se aprofundar em alguma coisa, meu brother, você vai se aprofundar. E para voltar, talvez fique difícil. Especificamente para vocês do ensino superior, da medicina, fiquem nessa linha, assim. Executem com primazia os dois primeiros pilares. Você tem que aprender exatamente o que você quer, o que você precisa. Tem que conhecer mais ou menos como é que aquilo ali vai te ajudar. Mais do que isso, não sabe explicar o que fazer. Não tem que ter tato. Pra tu não se aprofundar demais. Tu vê assim, então, calma aí. Isso aqui já tá muito louco, né? Por exemplo, aprender todo o ciclo do ácido cítrico. Eu preciso disso? Não, tá? Mas eu preciso saber como é que o remédio tal afeta a L-carnitina, né? Tem uma parada assim, e isso interfere em que momento da, sei lá, entendeu? Da fosforilação oxidativa. Isso é interessante, é um objetivo interessante. Porque aí tá com base na tua realidade. Fala aí, por exemplo, dá um exemplo de que você está estudando agora em clínica médica. Só um minuto. Meu pai entrou aqui, peraí. Não, tranquilo, fica relaxa. Não, então, agora, é isso que eu tava falando, porque tava pensando, tem horas, tem assuntos que são mais factuais, eu acho, e tem assunto que você tem que compreender mesmo o que que Uhum. tá acontecendo, sei lá, DPOC, asma, claro, você tem que entender todo o mecanismo por trás. Agora, por exemplo, eu ia estudar agora, vou ter que decorar todo o calendário vacinal de criança e adolescente, né? Uhum. Então é bem mais concreto, né? Mais objetivo. Você não É precisa factual entender mesmo. muito. Entendi. Então, Uhum. daí esse tipo de coisa, eu acho até mais fácil quando é
algo concreto, assim. Eu só tenho que colocar isso na minha memória para saber quando aplicar. Só que é algo mais direto, Uhum. né? Daí a questão seria mais a dificuldade em relação a interligar tudo quando você tem que, de fato, ter um compreendimento, uma compreensão mais, não sei se deu para entender, Ampla, uma coisa ampla. conceitual, que até passa para o outro, né? Para o outro estágio que você falou que é memória factual, conceitual e Procedimental. isso. Mas na Coisa verdade, conceitual, né? essas são as memórias declarativas. Sim, Para você resolver um caso clínico, por exemplo, você tem que ter muita memória declarativa sobre o assunto, ou seja, entender de fato o que são as condições, mas você também tem uma alta capacidade procedural de gerar, tipo, de pegar tudo que você sabe e processar as informações para você ter um novo entendimento, assim, digamos. Cada paciente é um, não é isso? Não é assim que fala? Então, cada novo conjunto de situações ali vão ter que formar um diagnóstico inteiro, né? Eu não sei explicar mais do que isso, porque de fato é complexo aqui. Eu preciso pensar muito sobre o assunto para poder dar uma... Eu nunca falo sobre o que eu não sei, tá? Quando eu não sei de algo, eu falo assim, olha, eu não sei. Talvez tenha que ser trabalhado melhor isso daí, se eu tivesse mais tempo para pensar a situação, entender como é que é a sua dificuldade e tudo mais, eu ficaria muito feliz em ajudar. Tá bom? beleza. Mas espero que o que está sendo feito aqui, que de fato é mais pensado para a galera que ainda está querendo chegar no teu nível aí, né? A gente te ajude, te dê uma luz aí para tu pensar o que tu vai fazer. Mas eu entendo a tua dificuldade, entendo mesmo. Tá ótimo. Né? Então eu estava falando sobre aqui no estudo de caso, sei lá, transformar a realidade em questões mais complexas, mais teóricas e teóricas não, né? Práticas. Ok? Então você pode utilizar as questões nos 2 primeiros pilares, no terceiro pilar, aqui aprendendo mesmo, fazendo questão. Então eu aprendi um conjunto de informações, faço a questão relacionada. Posso, isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, já me dá uma luz para eu pensar como é que eu vou raciocinar isso daqui. É fundamental? Não é fundamental. É imprescindível, ou seja, algo que você não pode prescindir, algo que você não pode abrir mão? Não é também. Não é. Você pode aprender muita coisa sem nunca ter tocado numa questão. Agora, ajuda? Ajuda, né? Geralmente ajuda sim. Não te ajuda sim. Alguém tem alguma dúvida prática sobre isso daqui? Tipo, ou é bem intuitivo? Para mim é bem intuitivo. Eu estudei lá, agora eu quero fazer questões, mais para me divertir, me testar, sei lá. Não precisa, mas é bom. Então faz a questão, errei, e agora? O que eu faço? Crio novos objetivos de aprendizado. Então errei, tá? Então aprendi o assunto, não aprendi bem, tá? Porque eu errei. Não aprendi bem, errei. Tá, então provavelmente eu confundi alguma coisa. Ou sei lá, eu confundi, ou sei lá, não dei bola. Passei batido, né? Ignorei a informação. Ignorei, sei lá. O que eu faço agora? Daqui eu volto para novos objetivos de aprendizado. Novos objetivos. Então, eu crio lá, diferenciar com base na posição mitocondrial, não, na posição cromossomial dos cromossomos, né? As fases da mitose. Um bom objetivo. Porra, um bom objetivo, né? Isso aqui cai em prova, tá? Isso aqui cai no Enem, por exemplo. Eu pensei agora, diferenciar diferenciar com base na posição dos cromossomos na célula as fases da mitose, ou com base nas características dos cromossomos, com base na espessura do cromossomo, na condensação dele. E tu gera um objetivo de aprendizado. E vai lá e cumpre ele. Rodrigo, como é que eu sei se eu aprendi alguma coisa, velho? Não sei, velho. Quando tu sabe, tu sabe. Quando tu não sabe, sei lá, eu sei, por exemplo, que eu tenho roupa no meu guarda-roupa. Tá? Eu sei disso. Tem roupa lá. Se eu abrir, vai ter roupa. A menos que tenha vindo um rato e tirado tudo de lá, levado para casa, entendeu? Mas eu sei, pô. Eu sei que eu tenho um notebook, eu sei que eu bebi água hoje, eu sei que hoje o Alex Poitin vai ganhar do Jamal Hill. Eu sei tudo isso, pô. Força Poitin. Isso aí, eu sei. Quando eu não sei se eu sei, entendeu? Tipo assim, quando eu não sei do assunto, eu não sei se eu sei. Por exemplo, eu meio que sei sobre os setores da produção do Brasil aí, sei lá, setor primário, setor secundário, setor terciário, mas eu não sei se eu sei todos eles de cor. Por exemplo, posso tentar aqui agora, vamos lá. O setor primário trabalha com a matéria-prima bruta. Então, por exemplo, aí é o setor de indústrias, é o setor de agropecuária, é o setor de extração mineral e tudo mais. Eu acertei? Não sei. Alguém sabe aí?
sei se é o primeiro setor mesmo, o setor primário, não sei, né? Deve ser. O setor secundário, que eu me lembre, é o comércio. Vai ser isso de serviço. Então, já estou começando... tá. Eu acho que o setor secundário é o que distribui as coisas produzidas no setor primário. Então, eu não sei muito bem como é que essas arquiteturas estão na minha mente. Então, não sei se eu sei. Quando eu sei que eu sei. Quando eu não sei se eu sei. O que eu faria agora? Eu tentaria fazer um MPR. Para quem já é do PM, há um tempo já sabe o que é isso. Eu faria um MPR e tentaria organizar as ideias. Tá bom. Onde é que falhou? Né? Onde é que minha memória falhou? Que pontos eu não consegui discernir? Cria um novo objetivo de aprendizado. Esquematizar os setores com base na função que eles cumprem na sociedade. PEI. Aí eu vou saber na próxima vez. Tá bom? Entenderam? Entenderam? Como é que você faz para utilizar a questão durante o aprendizado? Tu faz como se fosse um bate e volta. O Felipe falou que faz 15 questões a cada bloco de teoria. Ótimo. Ótimo. Tá bom. Não tá ruim, não. Esses ciclos, esses pilares, eles não são assim, passei do segundo pilar, já estou no terceiro, nunca mais posso voltar no segundo. Não é assim. Geralmente, vocês vão estudar assim, bate e volta. Tá? Fazendo vários bate e voltas no mesmo assunto. Cumprindo o ciclo múltiplas vezes numa mesma sessão de estudos, digamos. Você tem que identificar o que precisa ser aprendido, conhecer essa arquitetura geral, aprender ele, priorizar e reter. E aqui na priorização e retenção, você pode usar as questões para revisar o assunto. Então, eu estudei ali, tá bom, tem 80 questões no final do capítulo, 80 questões, certo? 80 questões. Eu faço as 80 agora? Pode. Ou então você pode fazer 30 agora, aí pode fazer mais 20 daqui a 8 dias e mais 20 daqui a 45 dias? Posso. Revisãozinha por questão básica, né? Não precisa dar nome para isso aqui. Revisão por questão. Bota lá no teu calendário, se tu quiser cumprir, tu cumpre. Apesar de que, se você aplicar a revisão por subsequência, meio que tu vai matar isso daqui, né? Não vai ser necessário. Se quiser, bom, né? É bom. Agora é o seguinte, aqui lá tá assim, 40 questões básicas, 20 médias e 20 difíceis. Calma que eu não sei contar, pessoal. Agora sim. Pronto. Então, 20 difíceis. Aí eu faço o seguinte, na minha primeira vez que eu fizer, eu vou fazer só 40 básicas? Não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou mesclar, vou pegar várias médias e várias difíceis. Vou colocar aqui também. Né? Cara, eu vou falar pra vocês, eu não fazia questão básica. Eu não fazia. Tipo assim, achava perda de tempo. Estudei o assunto. Eu sei que eu aprendi, cara. Eu sei que eu aprendi. Vou ficar fazendo questão básica? Pra quê? Pra ficar ali em baixo nível? Né? É uma questão que só me pergunta se eu decorei alguma coisa. Eu sei que eu decorei. Por que eu sei que eu decorei? Porque eu estudo pensando nos níveis superiores. Analisar, avaliar e criar. Tá? Eu estudo aqui. Então, eu quero questões que me cobrem aqui. Porque isso daqui já vai estar... Velho, quando tu estuda com altos processos mentais, os baixos já vêm. Tu já memoriza automaticamente. Vocês veem eu demonstrando lá no PM. Vocês veem. Eu estou estudando aqui as primeiras 2, 3 camadas e a quarta vem. Eu nem queria decorar aquela merda, mas veio. Eu vou fazer o quê? Vou jogar fora? Não vou, né? Já veio, tá bom. Vou decorar, assim, sem querer, sem esforço. É literalmente estudar sem esforço, aqui. Não é bem isso, tá? Não é bem isso. Você acha legal criar um questionário de questão para um assunto que não tem questão? Cara, se você parar para pensar, Milena, você parar para pensar, meio que os objetivos de aprendizado já são, entre aspas, questões. Eles suscitam o mesmo tipo de processamento mental. Né? Eu estava estudando sobre memória procedural e, pelo que eu entendi, ela é mais difícil de explicar. Já a declarativa é mais fácil. Só pontuando, exatamente, memória procedural é muito difícil falar sobre isso. Você acha legal criar um questionário de questão para um assunto que não tem questão? Tipo, Gênese do direito administrativo tem poucas questões. Não tem diferença para mim. Na minha opinião, não tem diferença entre objetivo de aprendizado e questão. Não tem. Né? Não tem. O que é uma questão? Uma questão é múltiplos objetivos de aprendizado ali com interrogação no final. Na minha, eu não sei. Veja aí, né? Faça as questões. Não sei se vale a pena, não. Sei lá. Tenta. Se der bom, você compartilha com a gente. Por que você tá rindo, Pedro? Tá rindo, não? Você tava com um cara que tava rindo. Não, tava assim. Hã? Só tava com a mão no rosto, assim. Ah, tá. Parece que você tá rindo. Parece que você tá assim, ó. Não, foi mal. Não, tô zoando, pô. Fica gelo.
Tá, o que eu estava falando? Ah, beleza, tá. Bom, e também se deve usar ali, ao final da tua sessão de aprendizado, tu aprendeu tudo, agora tu quer priorizar, tu quer saber exatamente como que você deve pensar o assunto, qual a síntese de ideias ali, né? Depois de tudo que você faz lá vários MPRs, né? Você pega uma questão, pega todos os conceitos mais difíceis, né? E faz como se fosse uma síntese, mapeia, tá? Então esse conceito aqui, tá? Ele é o maior conceito, a ideia geral, ele leva para isso daqui. Aí, com esse conceito aqui, a gente extrai a seguinte ideia, que depois vai servir para a gente resolver o problema dessa forma. Então é assim que eu devo pensar. Por exemplo, ali em... Como é que eu faço aqui? Pronto. Deixa eu fechar aqui o chat, porque atrapalha a gravação no sentido de que me deixa menor ali no fundo. Então, pronto. Então, voltando lá no exemplo da física de vetores, tá? Então, tem que entender, primeiro de tudo, quando eu vou fazer uma questão dessa, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que fazer uma análise. Então, primeiro de tudo, isso que já é DPR, já estamos chegando na DPR, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer aqui um diagrama de vetores. Aí, tá bom. Quais são as forças implicadas aqui? Eu tenho uma força F, que vai ser exercida. Aí eu tenho uma força peso, tá? Eu tenho uma força peso, que se deve à ação da gravidade. Eu tenho aqui uma reação normal, né? Uma reação normal, que se deve ao contato entre o peso e a superfície. E como ela se deve a isso, eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Então, você vai pensando, você vai decompondo. Tá? O diagrama de vetores é isso. Tem mais alguma força? Aqui? Tem, né? A força de atrito. É assim que se escreve, eu acho. Pronto, então força de atrito. Aí você vai, tá. Segundo passo é eu analisar os vetores. Tá? Então, ok, tem um vetor nesse eixo aqui, eu vou botar todos. Então, fazendo isso aqui, eu vou botar todos no mesmo eixo. Quero todos os vetores do mesmo eixo. Todos no mesmo eixo. Então, eu vou pensando a resolução do problema, eu vou entendendo que tipo de processo eu devo executar em basicamente toda situação desse tipo aqui. Tá, então, eu boto todos no mesmo eixo. Então, eu decomponho, eu escolho os eixos que eu vou trabalhar. Esse aqui faz mais sentido trabalhar nesse eixo aqui, chamar ele de Y, e esse aqui chamar de X. Porque os eixos devem ser ortogonais. Então, vou melhorar ainda, hein? Vou melhorar a minha decomposição da questão. Vou botar todos nos mesmos eixos, em dois eixos ortogonais. O que é ortogonal? Alguém sabe o que é ortogonal? Que faz um ângulo de 90 graus entre si, tá? Orto, correto. Gonal, ângulo. O ângulo correto para o pessoal é 90 graus porque é um ângulo que você sobe alguma coisa. Né? Toda vez que você vai subir alguma coisa, você tem que subir 90 graus. Então, é um ângulo correto, ortogonal. Se você subir, sei lá, se eu botar essa garrafa na mesa e ela fizer assim, ela está torta, não está orto. Entendeu? Por isso que é ortogonal, correto. Ih, calma aí que eu derramei água aqui no meu notebook. Tem um guardanapo aqui na mesa. Eu sou um animal mesmo, mas tá bom. Derramei água em tudo aqui, bicho. Puta que pariu, velho. Beleza, então voltando na minha DPR aqui, que eu continuaria aqui. Botaria nos eixos ortogonais, que eu chamaria aqui esse aqui, que faz 90 graus com a base do leg press, sei lá. Eu chamaria ele de Y. E esse aqui que está perpendicular a ele, eu chamaria de X. Decomporia, né, acho que é assim que se fala, todos os vetores nesses eixos. O N já está nesse eixo, o F já está nesse eixo, o U já está nesse eixo, e agora falta o P. Então, eu vou ter aqui um PY, não é isso? E eu vou ter aqui um PX. Aí depois eu ia colocar aqui, sei lá, encontrar as relações de ângulos na decomposição do vetor P, com base na sua projeção nos eixos X e Y que eu determinei. E assim por aí vai. Isso vai fazendo esse passo a passo. Para quê? Para você ter como se fosse uma síntese exata do que você deve fazer em cada questão desse tipo. Tá? Isso vai te dando repertório. Se você tentar fazer na tora, lá ele, é bom. Bom, mas não é tão bom. Tá bom? Não é tão bom quanto você fazer com passo a passo. Por quê? Porque quando você faz um passo a passo, você identifica exatamente o que está te travando. O
que precisa ser melhorado. Se você não tem esse passo a passo, fica, tá, calma aí. Eu não sei fazer essa questão por algum motivo que nem eu mesmo consigo explicar o que é. Mas quando eu decomponho, tudo tem esses processos aqui. E eu não estou conseguindo realizar um deles. Eu volto e aprendo. Crio um novo objetivo de aprendizado. Sei lá, decompor os vetores. Exatamente, fica mais claro a organização do raciocínio. Sei lá, somar vetores, eu não sei. Aplicar aqui a lei de... teorema... Cara, qual é o nome do cara, velho? A gente sempre usa esse teorema em triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, lembrei. Como é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui e tudo mais? Você vai raciocinando dessa forma. Pitágoras, exatamente, Pitágoras. Tem o teorema de Tales aqui também vai ser utilizado. Né? Por exemplo, aqui, ó. Quem sabe onde é que vai ser utilizado o teorema de Tales aqui, ó? Bem aqui, ó. Então tem 45 graus, ok? Eu tenho aqui o vetor P. Tá bem aqui, ó. Assim. P. E eu tenho esse ângulo aqui, ó. E eu vou ter esse PY aqui. Eu preciso saber quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Quem sabe descobrir? Eu não sabia que era de Tales, mas esse ângulo que tá aí de 45 é o mesmo entre o P e o PY. Entre o P e o PY? É de 45 graus. Ah, tá. Prove. Agora aí que tá, não sei. Exatamente. Tem que provar. Né? Você não pode só aceitar isso. Como é que a gente prova aqui, pessoal? Vamos esticar esse P, tá? Vamos supor que ele vem até aqui, P. Agora eu tenho aqui alfa e alfa. Tem? Não são? Ternos internos. Aqui eu tenho o quê? Ó. Eu tenho aqui um ângulo beta. Hã? Eu sei que aqui é 90, tá? Porque a força normal é de onde vem, aqui é a força normal, tá? Vamos supor, ela é normal, então ela faz 90 graus com a superfície. E eu sei que esse aqui, ó, tchei, tá vindo aqui. Então, beta mais alfa é igual a 90 graus. Só que eu sei que beta, que aqui é um ângulo reto, eu sei que beta mais 45 é igual a 90. Logo, alfa igual a 45. Então você está certo, só que tem que saber provar. Você entendeu a prova? É que não deu para desenhar direitinho aqui para eu te mostrar exatamente o que está rolando. Tá, mas o PY ele é reto com N, com a normal. A normal faz 90 graus com a superfície. Aí eu faço uma simples análise de ângulos. Então aqui vai dar 90 e aqui vai dar 45 também. Tá? Se fosse 60, aqui seria 60 também. E aqui seria 30. E aqui seria, entendeu? Então tem que aprender lá, o objetivo de aprendizado, conseguir provar através do teorema de Tales, a decomposição de vetorial em diversas situações. Aí você coleta um grande complô de situações, porque isso que vai te ajudar demais. Tá? E vai te ajudar em tudo em geometria. Geometria é triângulo retângulo em múltiplas formas. Para mim, geometria, se fosse resumir geometria, é triângulo retângulo. O quadrado são dois triângulos retângulos, o retângulo de dois triângulos retângulo, o hexágono é triângulo retângulo. Para mim é tudo triângulo retângulo. Onde eu vejo triângulo retângulo na minha vida, cara. Onde eu vejo, só tem triângulo retângulo. Se eu pego um triângulo que não é retângulo, eu faço ele virar um triângulo retângulo e resolvo ele. Tipo quando tá assim, ó. Tipo quando ele tá assim, ó. Né? Imagina que é um triângulo aqui. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Ele pede tipo isso aqui, sei lá, H. Eu dou um jeito de fazer você virar triângulo retângulo. Ou não pode, eu desisto da questão. Não quero aprender. Porque pra mim nem faz sentido aprender alguma coisa que não seja triângulo retângulo na minha vida. É tudo triângulo retângulo, pô. Mais alguma coisa para essa call? Já foi o quê? 50 minutos? Tem que virar grego. Fez algo, tem que provar que tá certo. Verdade. A menos que você esteja discutindo com alguém na internet. Aí você fala assim, na minha opinião. Entendeu? Fonte, eu acho. A fonte é essa. A fonte eu disse. A fonte é eu acabei de dizer, porra. Se você discorda, cai pra cima. Vamos sair na mão pra ver quem tá certo. Aí sim, é assim que se ganha a discussão na internet. Ficar dando argumento científico é coisa de...
Não, acho que já tá bom pra essa call aqui, né? 1 horinha aí, 50 minutinhos. Todo mundo entendeu na prática como é que é pra usar a questão? Então não fica mais assim, tá, tem que estudar por questão, tem que fazer. Não, depende. Qual pilar dos estudos você deve cumprir? Qual que você quer cumprir? Tu quer identificar o assunto, quer conhecer ele, tu quer aprender o assunto, tu quer. Tá, como corrigir a questão? Véi, sei lá, velho. Corrige a questão. Cria o objetivo de aprendizado e cumpre ele. Aí também é muito, né? Aí já é, tipo, tem coisa assim que é, pô, básico do básico. Pô. Sei lá, vê uma videoaula pra corrigir, vê o cara lá falando, sei lá. Sei lá, dá teus pulos, velho. Ficar também pensando tudo que se faz é loucura, né? Entendeu? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar à vontade aí. Podem ficar à vontade. Alguém quer falar comigo depois da aula? Podem ficar... O que vocês querem?